Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código e hoje vamos aqui ter a honra de conversar com mais uma convidada. Hoje a gente vai bater um papo aqui com a Mari Martins, que topou participar, compartilhar aqui um pouco da história, da experiência dela. Mari, seja muito bem-vinda e muito obrigado aí por aceitar participar desse humilde podcast. Olá pessoal, eu sou Mari Martins, como o William já falou aqui. Eu quero deixar aqui um agradecimento, né, por estar participando aqui. Então, muito obrigada, William, pelo convite. E espero que todos vocês estejam bem e que vocês gostem dessa conversa. Eu falei já pro William que eu não tenho uma história tão marcante, mas é muito gostoso conversar com vocês aqui. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Imagina, toda história aqui serve pra alguém, né? Porque toda história é especial pra pessoa que tá vivendo ela, né? Ah, certamente. Pra mim, a minha história foi especial. Ela é especial, né? Porque eu tô vivendo realmente. Sim. Tem toda a razão. E eu sempre começo aqui nos episódios perguntando a respeito da deficiência visual. No seu caso, você já nasceu cega, perdeu a visão depois? Então, a minha história é uma história um tanto quanto longa, porque eu nasci enxergando, né? Nasci enxergando perfeitamente, fui crescendo, fui pra escola. Aí lá pela sexta série eu comecei a enxergar a lousa meio embaçado. Não via mais a lousa direita, eu achava estranho, porque até então, eu nunca fui a menina do fundão e nem a CDF ali da frente. Então eu sempre fui aquela pessoa meio que intermediária, aquela popular que se dá bem com todo mundo, tanto com o pessoal do fundão quanto com o pessoal da frente ali. Em cima do muro. Meio que em cima do muro. Lá do centrão, quer agradar todo mundo. Eu tô sempre de boa com todo mundo. E aí eu comecei a ir mais pra frente, mas tava difícil de enxergar. E aí a professora chamou minha mãe e falou, olha, ela não tá enxergando direito. Porque mais pra frente você ia parar dentro da lousa, né? É isso que ela falou. Ela falou assim, olha, daqui a pouco sua filha tá entrando na lousa. Aí minha mãe levou no oftalmo. E aí investiga daqui, investiga dali, não se descobre o que é, e eu perdendo visão, cada vez mais perdendo visão e sem saber o que eu tinha. Tipo, tudo aconteceu do nada. Mas só que não, eu tinha glaucoma, certamente ele era congênito e foi desenvolvido ali na adolescência, e na adolescência é tudo muito rápido. Então quando eu tinha 15 anos eu perdi a maior parte da visão. Então eu posso considerar que eu fiquei quase cega, que eu enxergava quase nada e eu não conseguia mais escrever e ler. E aí eu quis abandonar a escola, eu quis me afastar de tudo. Ah, não, que eu não sirvo mais pra nada. Adolescente é dramático. Sim. Adolescente já faz drama por natureza. E com uma perda dessa, então? E com uma perda dessa... E aí... Não, o bom é você ter amigos, né? Amigos, eles são sempre muito importantes, eles são sempre muito valiosos. E eu agradeço muito a Deus porque eu sempre tive bons amigos. Eles falavam, então tá bom, você não quer sair? Então ninguém sai. E aí eu ficava com aquele drama, tipo, nossa, mas se ninguém sair, aí ninguém vai se divertir só por minha causa, então eu vou junto, vai, tá bom, vou junto, esse negócio chato, né, ir pra balada, ir pra festa, ir não sei o quê. E eu morava no interior, cidade pequena, eu era bem um ET, porque eles não tinham conhecimento de ter uma pessoa com deficiência visual. E você também não, né? Não, muito menos. Minha família também não, mas eu fui saindo e eu fui vendo que eu poderia viver. Acho que a vida continua assim pra mim, né? Eu tô levando aqui como se fosse lá no passado. Tipo, eu acho que dá pra viver, eu acho que a vida continua, acho que não acabou nada, não. E aí as pessoas começaram a me mostrar que tinham possibilidades, que eu poderia fazer outras coisas. Eu queria ser médica, e aí eu já não ia ser mais médica.
Eu queria ser cirurgiã. Eu não posso fazer uma cirurgia, tipo. E aí eu tinha um drama porque eu queria também dirigir carro e eu não vou poder dirigir carro. E foram, assim, turbilhões de emoção até que, com 20 anos, eu decidi que eu ia voltar pra escola, né, que eu tinha parado. Ano E que passado, eu ia... né? Tipo, eu não faço. Quem dera que fosse ano passado. Aí eu decidi que eu ia sair de casa. Olha só a louca decidindo que vai sair de casa. E aí eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, eu preciso ir para uma cidade maior, aqui eu não tenho... A senhora sabe que aqui tá difícil para todo mundo, pior para mim, que não tem possibilidades nenhuma, é uma cidade muito pequena, e a cidade é dormitório, as pessoas só vêm aqui para dormir, só acha cama aqui, mãe. Aí ela conversando, ela falou assim, mas você, assim, voltando um pouquinho, eu sou filha única com 3 irmãos, eu tinha 3 irmãos homens, e eu sou a única menina, então, tipo, a minha única filha, minha mãe viúva, né, meu pai faleceu quando eu era criança, ainda quando eu era pequenininha, meu pai nem me viu cega. E aí, a minha única filha, eu falei, mãe, mas a senhora tem que pensar, olha só, eu sempre tive muita facilidade de convencer. Eu acho que eu tenho o dom do convencimento, né? Aí eu falei pra ela, olha mãe, a senhora tem que me deixar agora, porque eu tenho pra onde voltar. Eu tenho vocês. Se alguma coisa não der certo, se alguma coisa não for bem, eu tenho pra onde voltar. E se a senhora não deixa, a senhora não permite, eu fico aqui, depressiva, sofrendo, chorando, reclamando da vida. E aí a senhora falece, e aí eu tenho que aprender tudo pela dor. Né? Então, e assim, minha mãe ouvindo, e eu com todo esse discurso, voz de discurso, né? Aí ela falou assim, não, tudo bem. Então eu fui morar em Campinas. Nossa, gente, eu vou contando minha história e aí vou falando. Fica à vontade. Aí eu fui morar em Campinas. Aí eu falei, mas vou fazer o que da vida, né? Porque eu fui dividir com os amigos no início. Eu não gostei da experiência, não achei uma experiência boa essa coisa de dividir. Na época era um apartamento. Porque você não tem privacidade. Eu sou uma pessoa que eu acordo muito feliz. Eu tenho... Então, é meio complicado. Você acorda feliz, você acorda dando risada. Inclusive, uma das pessoas falava assim, nossa, é irritante ver uma pessoa acordar tão feliz. Porque a gente acorda mal-humorado. Eu falei, gente, eu não acordo mal-humorada, porque o dia tá aí, inteirinho, para as coisas darem errado. Então eu tenho que começar bem, porque se der errado, aí eu vou ficar mal-humorada durante o dia, eu não vou estragar ele inteiro. E aí, uma menina falou assim, vamos dividir o apartamento, nós duas, né, porque nós estávamos em 4, aí eu falei assim, vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor, a coisa piorou. Olha, o que tava ruim ficou pior. Depois daquele meme lá, tava bom, mas aí tava ruim, mas tava melhor. Depois parece que piorou. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Tipo isso. Aí foi dividir esse tal apartamento com essa menina. E ela engravidou e falou que ia morar com o namorado. Só que assim, o apartamento tava no meu nome, porque eu tinha as rendas, né? Eu trabalhava com vendas. Eu fui vender tudo que eu podia, né? Natura, enfim, um monte de coisa. E com seu dom de persuasão aí, devia vender muito. Aí eu vendia bem, consegui me livrar das contas, viu? Aí aluguel no meu nome, condomínio no meu nome. A gente tinha comprado alguns móveis e todos no meu nome. Entendeu que foi ficando ruim? Aí ela pegou e simplesmente saiu 2 meses depois, e eu com todas essas dívidas no meu nome. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Socorro! Aí o sogro dela era o fiador, e ele falou que não queria mais ser fiador. Aí eu fui falar com a dona da casa, era uma senhora, ela tinha uns 80 anos. Aí eu falei, dona Ercília, eu não tenho mais fiador.
Ela, não se preocupa não, você é a única que paga aqui porque os meus outros inquilinos não pagam. Ai, que maravilha. Pelo menos uma coisa de volta aí. E aí eu fiquei morando sozinha, não chamei mais ninguém pra dividir comigo, porque tudo tinha dado errado. Pensei, não quero mais essa experiência, vou ficar sozinha. Vou ficar sem dividir. Consegui, terminei de pagar, continuei com vendas, até que eu consegui fazer um curso de massoterapia. Na época, eu falei, vou fazer um curso de massoterapia, vou trabalhar como massoterapeuta, mas eu não gostava, tá? Mas eu precisava do dinheiro. Tipo, eu tenho uma amiga que ela fala assim que a gente tem que ir onde o olerite está. Aí eu fui nesse nível. Aí fiz um curso de massoterapia, entrei numa empresa em 2007. Aí, ó, a pessoa velha. 2007 eu tava trabalhando. Vai trabalhar menor de idade não é crime, não? Alugar casa pra menor de idade também, em algum lugar deve ser crime isso daí. Ó, se falasse que é menor de tamanho, podia ser, né? Mas não era crime, não foi. Tava velho, eu já tava velho. Aí, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar no Museu do Diálogo no Escuro, que eles abriram lá em Campinas. Eu gostava muito de trabalhar no Museu do Diálogo no Escuro. Aí chegou uma hora que eles fizeram uma proposta pra eu trabalhar, porque eu trabalhava só aos finais de semana no Museu do Diálogo no Escuro. Você não quer trabalhar todos os dias? E eu vi que aquele negócio não tava indo pra frente, não. Eu falei, esse negócio vai fechar, não vou não. A minha escolha, eu tinha que escolher entre o trabalho que eu tinha como massoterapeuta numa empresa já consolidada, né, numa empresa, ou eu ia ficar lá no museu, que eu amava, é um trabalho que eu gostava muito, que você conversava com as pessoas, que você fazia as pessoas entenderem algumas coisas, que a pessoa, a trabalhar os outros sentidos, que o Museu do Diálogo no Escuro não é para a pessoa se ver como cega, mas sim ela trabalhar os seus outros sentidos e ela entender que os outros sentidos todos funcionam, porque quando as pessoas veem a gente como cego, a gente vira extraterrestre e a gente não serve pra nada, né? Ou é o outro extremo, que sempre fala aqui, é um herói que sabe tudo, exemplo de superação, exemplo a ser seguido. E eu vou chegar lá, eu vou chegar nessa parte do herói, porque essa parte de herói é complicado também. Aí eu saí do museu, falei, não, eu não vou ficar, e fiz bem, porque 6 meses depois eles realmente fecharam, eu ia ficar desempregado. Aí em 2008 surgiu um projeto Febraban aqui pra São Paulo, e aí eu falei assim, eu acho que eu vou entrar nesse negócio. Eu tava namorando na época, e o meu namorado era daqui de São Paulo, e ele falou assim, amanhã é o último dia pra você se candidatar. Eu falei, é o último dia? Aí eu acordei, vim correndo pra cá. Cheguei, eu acho que de Campinas pra cá eu cheguei, era 6:30 da manhã, fui lá na Luz, que era onde tinha que se inscrever, me inscrevi, voltei pra trabalhar em Campinas, que eu tinha que entrar lá 3 horas da tarde no trabalho. Falei assim, acho que eu não vou passar nisso não, né, porque a gente tinha as dinâmicas, e tinha uma menina que ela era muito boa, ela era muito inteligente, e a deficiência dela, ela só tinha um problema numa mão. Então eu nunca imaginei que eu fosse ficar e ela não fosse, né? Porque a gente sabe como é difícil pra uma pessoa. Eu sou cega total, então é difícil pra gente. Só que ela é uma pessoa que não sabia trabalhar em equipe, a minha sorte. A minha sorte esteve aí. Porque quando foi pra fazer a dinâmica em equipe, ela colocava como se ela só soubesse fazer as coisas e as outras pessoas não. E aí eu tive a outra equipe, e a outra equipe eu coloquei todo mundo pra fazer um pedacinho do que a gente tinha que montar. Não saiu no tempo, não ficou bom, mas todo mundo fez sua parte. Todo mundo errou junto. Todo mundo errou junto, e ela não, ela pegou tudo e fez sozinha, mas ela achou que aquilo ali fosse mais importante, e realmente não é, né? A gente precisa saber trabalhar em equipe. É muito importante. Se lá em 2008 era, então agora é mais ainda. Aí, beleza, eu consegui, uns 3 meses depois eu descobri que a vaga era minha, aí eu vim morar em São Paulo. Vim morar em São Paulo, tô aqui até hoje. Fiquei no banco até 2022, trabalhando na área de finanças, e eu queria muito ir para tecnologia. Fiz faculdade de administração, mas não era também o que eu queria.
Sempre fazendo o que não quer. Mas eu queria ir pra Bem-vindo à vida tecnologia. real. Ai, eu vivi a vida real por muito tempo. Isso se chama adulto. Né? Fazer o que não quer. Viu como eu não era menor de idade? E aí, nossa, foi difícil porque porque queria ir pra tecnologia. Até que eu falei, vou sair, tenho a oportunidade, vou sair, vou me dedicar, vou tentar aprender e sair. E falei assim, agora vou me ferrar, né? Vou ficar sem emprego. Mas tudo bem, eu vou aprender. Aí comecei a consumir conteúdo, a procurar curso, a estudar bastante. E aí surgiu um programa que era do BT, no ano passado, em 2023, que era uma parceria do Banco BTG Pactual, uma ONG de Curitiba, que é a CID, e a Alura, que era um projeto, eles não dava, assim, não falava que você ia trabalhar, que tinha vaga garantida, nada disso, era uma formação. E aí eu fiz a formação, lógica de programação, como eu já tinha consumido bastante conteúdo, então eu tinha um pouco de conhecimento já, achava que sabia, mentira. Aí depois um pouco de desenvolvimento em back ali com o Python, onde a gente teve que criar um projeto em Python. Consegui ir bem no projeto, eu fui até destaque da CID, e eles me chamaram para trabalhar no BTG, que eu tô hoje. Legal. E aí lá você faz o quê? Então, né, eu aprendi Python. Tudo bem, podia ser pior, podia aprender Java. Então, você aprendeu Pois Python, é. aprendeu bem. Então vamos pro pior. Eu tô trabalhando com Java. Ah, eu achei que você era legal. Mas eu sou! Depende, você gosta do Java? Não, Ah, pronto, é legal. mas eu tô me adaptando com ele, até que ele funciona. Então eu fui para trabalhar a pessoa que foi meu mentor é que me chamou para trabalhar com ele, para ir com a equipe dele, e ele já sabia que eu não sabia nada de Java. Então eu tô trabalhando com Java e tô fazendo automações, testes automatizados. Eles não tinham teste automatizado no banco, nessa área, e eles queriam fazer há muito tempo. E aí eu cheguei e eles me deram essa responsabilidade, essa bomba, né? Porque eu tô começando, não sei nada. Tipo, faz isso aí que é sucesso. E aí a gente vai conseguir. Eu trabalho com um menino autista junto comigo. As coisas pra mim são super fáceis. A vida é bem facinho. Brincadeira. Mas aí eu consegui desenvolver uma parte já. Em 3 meses a gente conseguiu criar esse teste automatizado, agora a gente está expandindo para outras áreas. Então deu certo. Deu certo, mas eu fui lá pro bendito do Java, que eu não imaginava que fosse... eu pensei que eu conseguisse alguma coisa em Python mesmo, porque é o que eu estava entendendo, que eu estava conhecendo, de repente fui lá e também tenho que pegar bastante coisa dos serviços AWS também, que a gente tem várias demandas ali. E eu tô conseguindo evoluir, mas foi sofrido. Mas eu não sou nenhuma heroína, eu sou uma pessoa esforçada. E é engraçado mesmo quando você trouxe essa questão de você ser herói, né? E as pessoas realmente, elas olham pra você e elas falam, elas são tão capacitistas que elas falam assim, eu não conseguiria fazer o que você faz. Né? Então é complicado. Eu já recebi essa coisa de ser heroína e Eu já ouvi isso também. Não conseguiria. Não é que você não conseguiria, é que você não quer fazer, não é sua prioridade. Se você fazer, você faz. Sim, de repente você não prioriza aquilo, não é pra você, mas não porque eu não enxergo. Mas eu costumo dizer, e sempre que eu converso com as pessoas eu costumo dizer isso, gente, se vocês tropeçam,
Ah, vocês estão distraídos. Se eu tropeço, é porque você não enxerga. Sim. E não, eu tropeço porque eu tô distraída. Sim. Né? Eu me conformo com isso. Às vezes eu fico meio inconformada, assim, não discuto, não. Eu sou uma pessoa muito tranquila com as pessoas, até pra responder perguntas. Já recebi pergunta absurda. A pior de todas foi a mulher perguntar se eu dormia. Não, cego não dorme não, porque ele nunca sabe se tá com o olho aberto ou fechado, então por via dessas perguntas ele fica acordado. Não, era 6 horas da tarde. Aquele ônibus lotado. Ônibus aqui em São Paulo nossa, você não conseguia nem se mexer. Sentei. Essa criatura falou, posso fazer uma pergunta? Ah, pode sim. Fica à vontade, a besta. Pensei que ela ia fazer pergunta tipo, como você toma banho, como você lava o cabelo. Pensei que ia ser essas, que são ruins, mas não são das piores. Você dorme? Eu olhei pra ela e falei assim, oi? Tipo, não entendi a sua pergunta. Você dorme? Falei, moça, não sou um robô não, sou gente. Não, mas... Se eu sou gente, então a gente tem necessidade fisiológica, eu durmo. Sim. Como qualquer outra pessoa. Sim, essas perguntas não fazem sentido, que até gravando aqui com uma outra convidada, a Roberta, acho que ela é lá do grupo também, ela fala que as pessoas às vezes perguntam como você se limpa, como que você toma banho e tudo, e ela tipo, tem vontade de perguntar, será que o banheiro das pessoas que enxergam é tudo espelhado assim, pra ela poder ver as costas, poder se limpar? Como que você come? Aí ela pergunta, porque você come olhando no espelho? Sabe? Tem uma coisa que a gente não consegue entender. O meu marido, ele é deficiente visual também, né? E aí, ele tava trabalhando uma vez e a pessoa perguntou pra ele, como que você sabe que a sua bunda tá limpa? Aí ele falou assim, mas por que vocês olham? Como que vocês veem? Será que eles olham o papel? É falta de parar e pensar, gente. Nossa, não tem como. Mas a gente ouve realmente umas perguntas que são muito desnecessárias. Muito desnecessárias mesmo. Sim. E essas questões aí de tipo de elevar a gente, que as pessoas acham que estão nos elogiando e no fim tá tratando a gente com tanto capacitismo quanto se colocasse a gente no grau de inútil, né? Que, parabéns, tanta gente aí que enxerga e reclamando da vida, vocês aí fazendo as coisas. Tipo, não é só que eu faço as coisas que eu não deixo de reclamar da vida, não, eu reclamo muito da vida também. Isso eu respondo muito para as pessoas. As pessoas falam, ai, Mari, você parece que não tem problema. Oi? Como assim parece que eu não tenho problema? Porque você tá sempre feliz, é uma pessoa alegre, eu reclamo tanto, mas eu reclamo. Só que assim, as minhas reclamações não vai mudar nada, mas tem dia que eu tô super chateada com a vida, super de mal com tudo, e eu vou reclamar do tempo, eu vou reclamar da louça que tá demais na minha pia, eu vou reclamar das minhas gatas que estão fazendo muita bagunça, eu vou reclamar de tudo. Eu vou reclamar até do telefone que tá tocando. Sim, daquele código que não compilou, o computador que travou. Nossa, e se você debuga e o negócio tá lá e dá erro, e aquele mesmo erro vai persistindo, e você fala assim, nossa, por que esse erro tá aqui persistindo? Nossa, eu vou reclamar de tudo. Tem dias que tudo uma droga. Quer dizer, tudo não é pra estar uma droga, mas pra gente tá aquele dia às avessas. Nós não somos seres evoluídos. Não, tá longe de ser evoluído. Eu também não quero ser essa pessoa evoluída, sabe? Eu não quero ser essa pessoa perfeita, porque pessoas perfeitas, elas não existem. Elas são fraude. Nós somos apenas seres humanos. Um dia tá feliz, outro dia tá triste, tá brigando com todo mundo, no outro dia tá aí rindo pra todo mundo. O não enxergar é só um detalhe na nossa vida. É só um detalhe, pessoas que não enxergam fazem as coisas erradas. Nossa, e a mulher uma vez falou pra mim assim, você não tem pecado. Oi? Eu acabei de cometer um. Você não tem pecado, porque você não enxerga, você não erra. Como assim, gente? Eu não preciso, não é só enxergar que eu vou... Ai,
Esse dia eu ri demais. E assim, nesse dia eu tava com a minha mãe deu muita risada, porque a minha família também é muito, muito de boa com a minha deficiência, assim, foi uma grata surpresa pra mim, porque a minha mãe é uma pessoa do interior, uma pessoa simples, então geralmente quando essas pessoas se deparam com um filho com deficiência, ela não vai deixar o filho mexer no fogo, ela não vai deixar o filho fazer determinadas coisas em casa, vai super proteger. Só que a minha mãe, eu acho que por ela costurar, a minha mãe é costureira, então por ela trabalhar muito, ela não, assim, mãe, eu vou fazer a comida. Ai, minha filha, que bom que você vai fazer a comida, assim eu não preciso fazer. Eu já ia pedir mesmo. Mãe, me ensina a fazer isso aqui. Ah, minha filha, é só pôr a panela ali, ó, no fogo, põe o óleo e assim, tipo, se vira. Foi esse o jeito que ela ensinou, é o jeito que ela sabia ensinar, e foi o que me ajudou demais ela não ter esse medo de que eu fizesse as coisas e não aprendesse, não evoluísse. O meu irmão, caçula, por exemplo, quando ele comprou o carro, ele falou assim pra mim: vem cá, você não vai ter oportunidade de dirigir, mas tira esse carro da garagem. Eu falei, você é louco? Eu não vou tirar esse carro da garagem. Você conhece a garagem, eu vou estar do teu lado, eu vou te explicar. Vamos lá, vem cá, eu vou te explicar como dirigir. Olha o nível da criatura louca que tem na minha família. Você tem doido? Ninguém tem juízo no lugar. Aí eu sentei lá no carro, ele fez eu dirigir, tirei o carro da garagem, aí ele falou assim, viu, não doeu nada. Aí agora você já sabe, já tem a sensação do que é dirigir. Então, hoje, quando eu vou pro interior, a gente vai andar de bicicleta. Ele vai me guiando só pela voz. Vai, segue em frente e tal. Tem um lugar que a gente consegue andar É o Waze, é meu Waze. E eu não vou numa bicicleta adaptada, sabe? É uma bicicleta normal. Isso é até outra coisa que eu ia falar com você, se você passa muito por isso, porque as pessoas acham tudo que as coisas pra gente é adaptado, especial. Tipo, e seu computador, como é em hebraico, que eles não conseguem falar braille, né? Então me pergunta se o computador é em hebraico, se o celular é um celular próprio. Eu vivo tendo que mostrar para as pessoas. Hoje eu trabalho home office, né? Quando eu trabalhava presencial, eu mostrava muito para as pessoas como funcionava o leitor de tela. Porque as pessoas precisam saber, senão elas acham que aquilo é tranquilo, enfim. Elas não entendem o que é um leitor de telas. E hoje, quando eu compartilho, muitas vezes eu falo assim, olha, vocês agora vão ter a experiência de leitor de tela. Vou lá e compartilho com o som. Aí todo mundo vai tentar entender. Diminua a velocidade. É claro que eu tenho consciência que a mesma velocidade que eu ouço, eles não vão entender. Eu tenho essa consciência. Mas eu gosto muito de deixar que as pessoas que convivem comigo no meu dia a dia tenham a experiência de como funciona o leitor de tela, né? Às vezes eu peço até para que elas instalem, se for possível, que elas instalem. Hoje a gente tem o NVDA, ele é gratuito, então é mais tranquilo. Elas instalem, que elas tenham a experiência de usar o teclado e não o mouse. Eu faço muito isso, e muitos acatam, uma boa parte das pessoas acatam, outras nem tanto. Outras nem tanto, mas eu gosto de trazer essa experiência, porque senão as pessoas ficam achando que eu acho que a gente olha pro computador e ele resolve nossa vida, e não é assim. E as pessoas falam, esses dias um senhor perguntou se a minha casa, as coisas eram realmente tudo adaptada, se eu tinha aquele sensor, sabe, na torneira que você coloca a mão embaixo e a água. Nossa, misericórdia, é terrível. Aquilo você fica balançando a mão e o negócio não funciona. Aí eu falei, não, seu Francisco, eu não quero passar raiva, não. Como assim passar raiva? Não, eu posso acender uma luz, eu posso ligar uma torneira, a minha deficiência não me limita a usar as mãos. Mas é verdade, a gente fica balançando as mãos e o negócio não liga. Achar na posição certa. E às vezes você acha que ela começa a sair aquele pinguinho de água. Meu Deus do céu, dependendo do lugar do shopping. Tem umas que são boas, mas tem umas que não funcionam direito. Tem pessoas que eu coloco na minha casa justo essa que não funciona direito. Meu
Deus, eu passo raiva. Tanto da torneira quanto aquele secador também. Você passa, até você achar a mão lá pra sair o vento pra secar, você fica lá Sua mão já tá balançando a mão. seca. Sua mão já tá seca de você balançar a mão. Ai, nossa, eu acho horrível. E as pessoas, elas perguntam, elas falam assim, às vezes quando você vai comprar alguma coisa que é digital e você vai ali marcar, né, que é um micro-ondas, uma air fryer, por exemplo, que hoje não tem como você escolher as coisas que tenham botões físicos, Sim. porque a maioria não tem, e quando tem, às vezes é muito arcaica, sei lá. E aí as pessoas falam, ai, mas você não deveria ter comprado isso. Por que eu não deveria? Eu queria. Eu preciso. Sim, Eu uso. Vou comer comida gelada só porque você quer? Tipo isso. Além de ser cego, tem que comer comida fria? Aí você vai colocar aquele silicone, aquelas coisas, as pessoas falam assim, nossa, que legal, não sabia que isso aqui dava certo. Ai, gente, vamos pensar um pouquinho, né? Não faz mal se esforçar pra pensar. Sim. É igual, eu tô indo na Fundação Dorina, aqui de São Paulo, para ter orientação em mobilidade, e tô tendo também a terapia ocupacional, né? Então, já aprendi a usar o micro-ondas e a mulher lá ensinou a colocar essas bolinhas de silicone. Já coloquei aqui no micro-ondas, nos botões que eu mais uso, já coloquei aqui na minha impressora que os botões é tudo lisinho, e agora comprei mais, tô esperando chegar para meter na air fryer, na máquina de lavar. Eu comprei no Mercado Livre, veio um monte aqui, eu posso colocar na vida. Em tudo, a máquina de lavar, tudo, eu tenho tudo feito isso, né? Porque só moro eu e o meu esposo, nós dois temos deficiência visual, então não tem uma pessoa, que às vezes as pessoas falam assim, tem alguém pra te ajudar? Nossa, isso me irrita, gente. Como assim tem alguém pra me ajudar? Tem um cuidador. Não, uma vez a pessoa falou, tem um cuidador? Eu falei, eu não sou idosa. Tô quase chegando lá, mas não cheguei ainda. Não tô quase não, tá longe ainda de ser idosa, mas não cheguei nos 40, como assim? Aí, aí as pessoas têm essa mania, né? Tem alguém pra te ajudar, eu não tenho. Então eu me organizo muito com essas questões de até pra comprar roupa, eu não compro roupa igual as pessoas falam assim, quando as pessoas enxergam, elas pegam um modelo, aí eles pegam e compram, às vezes, a mesma cor de roupa, né? A mesma cor de roupa, não. O mesmo modelo de várias cores. Ou de sapato, por exemplo. Eu não compro. Porque se eu tiver que sair de madrugada, eu pego o sapato ali, eu vou pegar 2 sapatos ali, um de uma cor, outro de outra. Deus me livre. Se as pessoas já tiram, já voam com a cara da gente sem a gente merecer. Dessa forma, vou falar, coitadinho, não sabe nem colocar o sapato. A pessoa nem ajudou ele a colocar o sapato hoje. E aí eu procuro comprar sempre, posso comprar cores iguais, modelos diferentes, cores diferentes, e não compro modelos iguais. Jamais. Jamais. Aí você chega na loja, você tá com uma roupa. Aconteceu isso comigo. Cheguei na loja, falei pra moça, eu quero ver umas blusinhas. Aí ela veio a moça, tem uma igual essa que você tá usando. Eu falei, moça, não usa uniforme, não. Eu quero diferente. Não, você quer diferente. Pensei que você queria usar o mesmo modelo. Não, eu quero ver o que você tem de diferente. Mas foi muito engraçado que ela falou, tem uma igualzinha essa que você tá usando. Eu não vou usar uniforme. É a Mônica, tem que ter um guarda-roupa com vários vestidos iguais. Sim, é tipo isso. E eu sou muito brincalhona, né? Eu sou muito de zoar com as pessoas. Tanto que um dia eu tava no metrô lotado, eu brinco muito mesmo. Tava no metrô lotado, e sabe, metrô muito lotado, você levanta o pé, quando você põe de volta, você põe no pé de alguém. Sim. Aí pisei no pé do rapaz, o rapaz se reclamou. Eu falei, nossa, desculpa. Aí ele, depois que inventaram a desculpa, então me devolve a desculpa, que eu vou falar pra outra pessoa, vou usar pra outra pessoa. Todo mundo que tava perto, tipo, começou a rir. Essa de devolver a desculpa eu nunca ouvi. Então, moço, me devolve a desculpa, vai. Aí ele mesmo deu risada, sabe, tipo, não vou poder mudar. Vai, continua isso. Ele não falou que eu sou doida, né? Só faltou falar, você é doida.
E no caso, ser do seu marido, assim, o pessoal não se surpreende por vocês serem casados? Porque o pessoal também acha que cego não se casa, não. Não, eles só acham que é irmão. Ah, eu vi a sua irmã, minha irmã. Aí eles falam, meu marido foi uma vez ali tem uma lojinha que vende produtos naturais, né? Que aquelas castanhas, esses negócios assim. Aí ele foi, aí a moça, eu vi a sua irmã no ponto de ônibus. Ele, minha irmã mora, minha irmã nem mora aqui, minha irmã tá morando em Recife. Na época a irmã dele tinha ido ao trabalho morar em Recife. Aí ela falou assim, a sua irmã não é que anda sempre com você? Ele falou assim, não, a minha esposa, olha a aliança aqui na minha mão. Nossa, você é casado? Nossa, vocês são casados? Como que vocês fazem? Olha, depende, o que você quer saber? Ele falou pra ela. Isso é outra coisa também que não faz sentido, que eu até fico pensando, será que quem enxerga na hora que tá fazendo lá, ele olha pra ver se tá colocando no lugar certo? Pois é, deve ser, viu? Não é esses os relatos, né? Mas... Sim. Não, porque pra perguntar pra gente como que é sem enxergar, porque no mínimo eles devem olhar, né? Tem umas coisas muito loucas que as pessoas pensam, não sei. E eu acho muito engraçado o comportamento das pessoas com a gente, né? E quando a gente chega nos lugares que eles querem que a gente sente? Não, eu sempre falo disso aqui. Não, por que que a pessoa acha que cego tem que estar sempre sentado? É o medo do cego cair e se machucar. Senta aqui, senta aqui. Eu falo que aí tem a música lá do Fábio Júnior, eu falo que é o que o pessoal pensa do cego, que é sente aqui, não sei, sente aqui. Porque as pessoas senta, tem um lugar aqui pra você sentar. Eu não quero sentar. Eu acabei de chegar, eu quero fazer tal coisa. Não, mas senta, você tá numa festa, aí você quer pegar as coisas, mas senta aqui. Senta, o lugar tá aqui. Ou a pessoa levanta e quer te dar um lugar. Sim. Eu fui pegar um ônibus, eu pegava um ônibus pra descer num ponto só. Então eu não sentava, né, porque era de um ponto pra outro, então eu ficava em pé. Aí uma vez uma senhora, senta aqui, moça. Eu falei, não, porque eu já vou descer. Tomara que você caia. Nossa, Aí tem gente que vê que não percebe que não perde nada e fica calado, né? Falei, não vou cair, pode ficar tranquila. Aí na hora de descer, ela também foi descer, ela caiu. Eu imaginei isso. Aí o motorista olhou e falou assim, moça, tomara que você caia. Tipo, ele começou a rir porque ele viu a piada. Ele fez aquilo virar uma piada, porque foi muito estranho. Tomara que você caia. Sim, eu falei, moça, eu nunca sento. Por que eu ia sentar hoje? Nunca sento, porque eu só desço no próximo ponto. É só pra adiantar minha vida aqui. Que era ali na Paulista, e a Paulista é muito movimentado pra você, às vezes, andando, eu tinha pressa. Tinha pressa. A gente vive com pressa. E pras pessoas, a gente não pode ter pressa, né? As pessoas, eu lembro que quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava em 2 lugares, na verdade. Eu ainda não tinha saído da empresa da massagem e trabalhava no banco. Então, eu tinha pouco tempo para chegar no lugar. E eu sempre andava muito rápido. Mas era um lugar que eu conhecia. Não tinha perigo, não tinha degrau, não tinha nada. Eu tava andando rápido, uma vez a mulher grudou no meu braço, assim, ó. Eu atrasada, ela grudou no meu braço. Moça, você não enxerga? Eu falei, sei disso faz tempo. Sei disso há um tempo já. Aí ela pegou e falou assim, eu tô falando isso porque você tá andando muito rápido. Aí eu olhei pra ela e falei assim, sim, eu entendo. Mas a senhora pode me soltar que eu tô atrasada? Mas a vontade que eu tinha era falar assim, senhora, eu tô andando rápido, quem sabe sou eu. A mesma coisa foi uma outra mulher. Eu tava de salto, eu gosto muito de andar de salto alto, eu sempre gostei, e enfim. Aí a mulher pegou e falou assim, moça, por que você não anda de tênis? Porque eu não quero. Por quê? Tô andando torto? Não, é porque a minha filha anda de tênis. Ah, sua filha é cega? Não, mas a minha filha anda de roupa social e de tênis, por que você não anda de tênis? Porque eu não quero, eu quero andar de salto. Mas a gente tem que ter um controle emocional muito grande para lidar com as pessoas. E mulher, eu acho que um pouco mais. Não sei, os homens, lógico, também tem, mas a mulher um pouco mais, porque tudo que você faz, às vezes, para uma parcela da sociedade, tá errado. Sim. Tá errado. Você
não pode usar isso, você não pode fazer aquilo, você não pode andar rápido, você não pode usar salto, você não pode nada. Sim. Nada. E Não. aquela clássica também, já perguntaram as coisas em vez de perguntar pra você, perguntar pra pessoa que tá do seu lado. Ai, essa tem uma história tão legal. Eu trabalhava com uma menina e ela era muito louca. Essa minha amiga, ela é muito louca, né? Ela ainda é. A gente tá meio distante por conta da correria do dia a dia mesmo. Ela enxerga e ela sempre ia almoçar comigo. Aí a gente tava lá no restaurante na hora do almoço e a moça falou assim, o que ela vai querer? Aí essa minha amiga virou e falou assim, olha, eu não tô com a boca dela, se você quiser perguntar pra ela, pergunta. Não sei, ela sabe responder. Sim. E essa minha amiga não falou nada, ela não falou. E assim, se as pessoas tivessem um comportamento semelhante a esse, seria muito bom. Sim. Aí a moça foi e perguntou pra mim, aí nunca mais essa mesma moça fez essa pergunta pra outra pessoa. E aconteceu outra coisa, lá onde a minha mãe mora, na cidade que a minha mãe mora, eu fui com meu irmão comprar umas peças de roupa. Aí eu fui comprar e a moça mostrando pro meu irmão, aí meu irmão virou pra ela e falou assim, moça, você tá me mostrando pra quê se eu não vou vestir isso? Eu não uso vestido, eu só tô acompanhando. Aí ela começou a me mostrar. Então, e outra vez foi com meu irmão mesmo. Ele foi comprar uma roupa, meu irmão sempre me pede ajuda. Meu irmão enxerga, mas ele sempre me pede ajuda. E as pessoas acham estranho, né? Porque vai pedir ajuda pra uma cega. Aí ele foi comigo, aí ele olhava assim, o que você acha dessa camisa? A moça levava um monte de camisa pra ele, isso daí você não vai gostar. Eu acho que você não vai gostar, porque ele explicava, né, detalhava isso, o irmão, ele é muito detalhista pra explicar as coisas, onde tá o desenho, onde não tá. Então, eu falo que ele deveria trabalhar com pessoas com deficiência visual, porque ele tem uma facilidade muito grande. Tá com audiodescrição. Nossa, se você quer comprar alguma coisa pela internet, pede ajuda dele, você não erra. Ele descreve detalhe por detalhe. Aí, ele me mostrava as roupas e ela vinha com um monte de roupa, mostrava pra ele. Aí daqui a pouco a moça não mostrava mais pra ele. Ela mostrava, será que ele vai gostar dessas aqui? Ela começava a trazer pra mim. Então, é ruim. Existe muito essa coisa das pessoas fazerem isso de falar com a outra pessoa ao invés de você, mas se a outra pessoa toma a atitude, é o que seria interessante, é o que funciona, na verdade. Porque quando a gente fala, parece que a gente é grosso, a gente é sem educação, mas a gente tem que falar, a gente não pode deixar. Eu falo, né? Eu falo, eu posso responder, sou eu que vou pagar, essas coisas a gente precisa fazer. Mas a outra pessoa que tá do lado, ela também não tem que fazer cara de paisagem, então é importante que a outra pessoa também expresse isso. Porque das vezes que aconteceu comigo, que as pessoas conseguiram se expressar, as coisas mudaram. A partir daquele dia, as coisas mudaram com essas pessoas. Mas é chato, eu acho muito chato. Você ir num lugar e as pessoas ficarem perguntando pra outra pessoa como se você não soubesse o que você quer. A gente não enxerga, mas no mínimo deve ser surdo, mudo também, a gente não fala. Ai, eu lembro uma vez que a pessoa começou a perguntar tanto pra outra pessoa, e aí a pessoa chegou pra mim, era minha prima. Aí você não vai falar nada? Não estão perguntando pra mim, vê se você responde aí. Mas eu não sei. Ah, eu também não, ninguém me perguntou não. Aí todo mundo ficou meio que aquela coisa sem graça, mas a gente precisa, não pode deixar as coisas acontecerem. Só que a gente precisa ter essa atitude sem ser uma pessoa desrespeitosa. A gente precisa que o mundo mude, a gente precisa ser agente de mudança, a gente precisa conseguir fazer com que as pessoas entendam. Não é fácil, a gente vai às vezes ficar magoado, que não adianta a gente dizer que não é doloroso, que é assim. A gente sente. Tem vezes que as pessoas falam assim, não é doloroso. É sim, gente, é sim, é chato. A gente volta pra casa meio impotente muitas vezes quando acontecem essas coisas, mas a gente não pode deixar com que isso
aconteça, com que isso seja predominante, mas também a gente não pode ser grosso, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam e que haja a mudança e não que haja a hostilidade. Eu lembro, eu tava no ônibus, se você deixar, eu tenho tanta história, mas assim... É bom saber que a gente faz uma parte 2 pra você contar mais. Eu tava no ônibus e tinha um senhor, e às vezes é difícil você fazer os senhores, as pessoas mais velhas entenderem, porque elas viveram a vida delas inteira sabendo que o deficiente, ele é coitado, e aí eu conversando com o senhor e eu explicando pra ele que eu trabalhava, que a pessoa com deficiência precisa trabalhar, porque as contas existem, então você tem que também falar uma linguagem que eles entendam, e aí explicando que as contas vêm, que a gente paga imposto como qualquer outra pessoa, e conversando com esse velhinho, passou dias, semanas, eu acho, se eu não me engano, até meses. Aí eu pego o ônibus, e esse senhor tá no ônibus, e entrou uma mulher, aí a mulher pegou e falou assim: se eu fosse cega, eu não saía de casa. E esse senhor, e por isso que eu falo da questão de você propagar e tentar fazer com que as coisas mudem, esse senhor virou pra ela e falou assim, ele tava sentado do lado dela e eu tava na frente. Ele falou assim: as pessoas que têm deficiência também pagam contas, também pagam impostos. E assim, eu achei interessante, porque ele entendeu que a gente é normal como qualquer outra pessoa, que não... Então, ele conseguiu entender, é isso que a gente precisa fazer, e isso que é difícil, isso que vai ser complicado, isso que vai ser longo, é um caminho longo a percorrer. Mas quando você consegue uma pessoa, você fala assim, nossa, eu consegui atingir o objetivo aqui. Sim, com certeza. É um trabalho de formiguinha, né? Cansativo, mas vai dando os frutos aos poucos. Vai, é difícil, é demorado, e assim, é um trabalho de todos nós, né, não é um trabalho só de um, então todos nós temos a nossa Sim. a nossa parcela, mas tem momentos que a gente tem raiva mesmo, tem momentos que a gente dá que a vontade é brigar com aquela pessoa. Sim. Eu até espero, né, que esse podcast esteja aí ajudando a propagar mais conhecimento aqui a respeito da Cegolândia, que aquele que enxerga, ouvindo essas histórias, né, se conscientize mais a respeito da gente. Espero que sim, que as pessoas consigam entender e que a gente consiga passar a mensagem, né, de forma clara, mostrar que a gente não é herói, que a gente não é melhor que as outras pessoas por a gente ter uma deficiência, a gente tá ali tentando trabalhar, porque a gente só tá querendo sobreviver, a gente só tá querendo o nosso lugar como qualquer outra pessoa. Então não somos melhores do que ninguém, eu acho que isso é importante que as pessoas aprendam. E uma coisa que eu esqueci de perguntar quando você estava falando da perda da visão tudo, qual foi a sensação quando você bateu pela primeira vez com a cabeça em um orelhão? Porque tudo que tem aqui em São Paulo tinha, né, orelhão. Então, eu não cheguei a bater a cabeça no orelhão. Mas no buraco. Mas bati o braço na lixeira. Não queria buraco. Não, eu bati meu braço na lixeira, que foi muito pior do que bater a cabeça no orelhão. Que orelhão eu ainda conseguia perceber o vulto quando chegava quase dentro do orelhão, tipo, levantava a cabeça, nossa, que isso, orelhão. Mas um dia eu bati meu braço na lixeira e ralou, sabe? Nossa, eu fiquei Nossa, foi muito ruim. Oh, que sensação ruim. Dá vontade de quebrar aquela lixeira e tirar ela do lugar. Por que ela tava ali? Uma coisa que aconteceu comigo também, que é semelhante a um orelhão. Sabe esses portões que abrem pra fora? Sim. Tava eu andando e de repente o portão levanta ali, bate bem no meu rosto. Corta aqui, assim. Essa sensação também foi ruim. Tipo, se eu tivesse enxergado, isso não tinha acontecido. Então, não foi uma coisa tão gostosa, não foi uma sensação que eu pudesse dar risada depois e falar, nossa, foi... Não, foi muito ruim. Cego cheio de hematoma, cicatriz, né? Porque cego que nunca bateu em nada não é cego de verdade. Não é. E cego tem que ter uma cicatriz. Sim. Então, eu tenho uma cicatriz pertinho do olho. Cego sem cicatriz, mas cego que anda na rua.
Ai, eu sou bem. Mas eu vivo cheio de qualquer coisa que eu esbarre, assim, o braço, bate o braço. E eu sou clara, bem clara. Então qualquer coisa fica roxa. Ai, qualquer coisa fica muito roxa. E ainda, assim, nesse assunto que eu também esqueci de perguntar no começo, né? Quando aí a pequena Mari aceitou, não, sou cega, dá pra eu sair, não vou mais ficar dentro de casa, tudo. Como é que foi aí na sua readaptação com a bengala? Como foi seu relacionamento com a bengala? Foi muito relutante no começo ou aceitou logo de boa? No começo foi relutante, né? Porque, como eu disse, foi tudo tão difícil, e ainda. Nossa, esse negócio vai ficar esquisito, eu vou ficar feia com essa bengala. Na época, na cidade, antes de eu perder a visão, eu desfilava. E aí eu vou desfilar com o quê? Com a bengala agora? Eu vou andar com essa bengala, com esse negócio? Mas depois que eu consegui entender que eu ia precisar dela, que ela teria que fazer parte mesmo da minha vida, e aí foi tranquilo. O mundo... As portas foram se abrindo, né? As portas foram se abrindo. É como se fosse uma mágica. Não foi. No começo eu relutei, mas depois foi bem tranquilo. Eu fiz aula de orientação e mobilidade, mas eu já estava morando em Campinas. Então eu fiz a primeira aula, a segunda, a terceira, na quarta eu virei pro professor, falei, professor, certeza que eu preciso fazer as aulas? Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu tô morando aqui, eu tenho que ir de um lugar pro outro, tenho que ir pra escola, tenho que ir pra fazer minhas vendas. Eu tenho certeza que eu preciso vir aqui? Aí ele falou assim, olha, você é muito tranquila. Eu nunca peguei uma pessoa tão tranquila, vou te dar alta, você pode seguir a sua vida em frente, se precisar de alguma coisa, retorna. E aí eu fiz 4 aulas e achei que eu podia andar o mundo, e com isso realmente viajei em vários lugares do Brasil, sozinha, sem ter uma pessoa que enxerga junto, pego ônibus, pego não, né, eu entro dentro deles, que eu não pego nada que é muito pesado. Sim, né? Eu já até pensei, opa, temos uma She-Hulk aqui? Ando de avião, de ônibus, pra mim é super tranquilo, assim. Eu acho que essa demora, assim, na aceitação da bengala é normal pra quem perdeu a visão, né? Que no meu caso, como eu já contei aqui, eu perdi a visão tem uns 6 anos, né, do momento dessa gravação, mas eu sempre fui baixa visão por causa da retinose pigmentar, mas demorei pra aceitar. Aí, como sempre conto aqui também, eu tô na fila para receber o treinamento aí na Fundação Dorina. Espero que no momento que essa gravação esteja indo pro ar, eu já tenha começado o meu treinamento de orientação e mobilidade, porque agora eu não vejo a hora de sair batendo bengala por aí. Boa sorte, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu moro em São Paulo mesmo, então se precisar de alguma coisa, pode contar comigo com relação a atividade da vida diária, enfim, qualquer coisa. Pode deixar, vou te incomodar sim. Não, fica tranquilo. E nessa questão da bengala aí, quando vão te ajudar a atravessar a rua, já te puxaram pela bengala? Porque alguns cegos já relataram aqui que tem gente que sai puxando a pessoa pela bengala. Já me puxaram pela bengala, já aconteceu tanta coisa. As pessoas já me empurraram igual carrinho de mão, pensa que eu sou um carrinho de mão, vai empurrando pelo braço, vai. Já. Pela bengala foi engraçado uma vez que eu fui num evento e dentro a pessoa era pra mostrar onde era a cadeira pra eu sentar, né? Aí a pessoa puxa a bengala e puxa, o elástico vai esticando, e eu lá parada, que onde a pessoa vai, né, com essa bengala? E ela puxando, mas chegou uma hora que eu falei, deixa eu ir junto, porque senão não vai dar certo. Aí ele vai e bate aquela parte da bengala que ele tá segurando na mão, que ele tá puxando. Só que como era o lugar que já tava as cadeiras, então aí eu tentei explicar e a pessoa não quis ouvir, sabe? É quando a pessoa vai ajudar você a atravessar uma rua, se ela pega na bengala, aí eu já vou falar, não, aí não. Mas às vezes a pessoa pega no teu braço. Ela não vai não deixa você pegar no braço dela, ela pega no seu braço, ela acha que tá certo. Às vezes você tá esperando ali há um tempão, você fala assim, vai assim mesmo, porque não... Não vou esperar mais, eu vou explicar, esse tema vai fechar, essa pessoa vai desistir de mim.
Mas eu procuro sempre ensinar, que eu que tenho que segurar no braço. Mas sabe que tem pessoas que relutam? Um dia uma funcionária do metrô falou que achava errado a gente segurar no braço dela. Que o certo seria ela segurar na gente. Eu falei, mas como assim? E eu tentei explicar a lógica toda. Ela não quis entender. Eu falei, tá bom. Mas enquanto isso, deixa eu segurar aqui, que pra mim é melhor. Sim. Então, segura no cotovelo ou nas costas também, quando for subir uma escada, cair pelo nível, a gente sabe se tá chegando perto do fim da escada, tudo, mas é sempre a gente que segura na pessoa, não ela na gente. Não, é sempre a gente que segura, mas tem as pessoas que fazem ao contrário. Sim. Sai Pega pra pela guinchar. cintura. Vem um de cada lado, pega pela axila e leva. E quando você vai entrar no ônibus e a pessoa quer segurar você, porque parece que quer pegar você pelo colo, quer segurar você na cintura. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Quer te agarrar? Uhum. Aí a pessoa às vezes é tão pequenininho, você vê a pessoa miudinha ali querendo te carregar. Já te ajudaram a atravessar a rua quando você nem queria atravessar a rua, você só estava parada na calçada? Já me ofereceram, já tentaram me puxar. Vamos! Aí eu vou pra onde? Aí eu fiquei firme assim, vamos pra onde? Vamos, você não vai atravessar. Não, tô esperando uma pessoa. Pensei que estava querendo atravessar. Já tentaram. Porque cego também parado na calçada, todo mundo acha que quer atravessar. E quando a pessoa realmente quer atravessar, não aparece ninguém. Não, e quando eu comecei, assim, a minha orientação em mobilidade, quando eu comecei, e eu peguei o ônibus errado porque me atravessaram errado. Era um cruzamento, então se você atravessasse reto, você ia estar no ponto de ônibus que eu precisava. Só que a pessoa me atravessou na diagonal. E eu tava começando, então pra mim... E aí eu peguei o mesmo ônibus, só que sentido contrário. Eu peguei o ônibus certo. E não chegava nunca no meu destino. Aí eu, moço, mas por que tá... Não, você pegou ao contrário. Ai, aí eu tive que voltar. Porque a pessoa me atravessou errado. Nossa. Eu pedi pra ela me atravessar, expliquei onde eu queria e ela me atravessou errado. Porque o número do ônibus era no mesmo, né? Na outra calçada era igual, então a pessoa... Mas foi a única vez também que eu peguei um ônibus errado, assim, porque me atravessaram errado. Cego que não paga mico não é cego. Não, pagar mico, legal. Foi uma vez. Eu tava aqui, eu moro próximo do metrô Santana, né? Aí o metrô Santana tava em reforma, eu tava com meu marido, na época ele era meu noivo. Aí a gente tava andando e ele estava em reforma, então toda hora tinha um tapume em algum lugar, uma pilastra em algum lugar. Aí eu, cuidado que tem uma pilastra aí. Aí daqui a pouco a pilastra começou a andar. E assim, era um homem super alto, sabe aqueles homens, aquelas pessoas altas, 2x2, assim, bem largas. E a pilastra começou a andar e eu comecei a rir. Eu mandei desviar da pilastra, gente, a pilastra era uma pessoa, e eu comecei a rir. E comecei a rir. E aí o meu marido, o que foi? O que foi? E a pilastra era na minha frente, eu não podia falar nada, que a pilastra tava na minha frente. Eu, nada. Aí ele, você nem tá batendo a bengala, que eu nem precisava, que eu tava seguindo a pilastra. E quando passou a catraca, que a pilastra foi embora, eu falei que a pilastra não era uma pilastra, era o que então? Era uma pessoa! Nossa, foi complicado esse dia. Eu segui na pilastra, fui embora seguindo aquela bendita pilastra. Quando eu começar a andar sozinho, você volta aqui pra eu compartilhar os meus micos de cego. Eu volto. E esses do começo são maiores, viu? São bastante. Depois a gente vai ficando, os micos vão ficando mais escassos. Voltando aí no assunto da tecnologia, agora você finalmente se encontrou, né? Acho que agora achou o que você gosta e você quer seguir mesmo nessa área, pretende fazer alguma faculdade ou já fez? Eu pretendo seguir, eu tô fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Também. E aí eu falei, não, eu vou ter que estudar, né, alguma coisa, porque eu sou formada em administração, nada a ver com tecnologia.
Eu aprendi a lidar com os números e agora eu vou aprender a lidar com a tecnologia. Então eu realmente quis estudar, me dedicar, aprender realmente, entender como o mecanismo funciona e quero evoluir, né? Quero evoluir cada vez mais. Você faz EAD? Faço EAD. Plataforma é acessível? Mais ou menos, né? Sim, as questões são super acessíveis, né? De acordo com a imagem abaixo, De escolha acordo com a alternativa. imagem abaixo, escolha a alternativa. As alternativas é tudo imagem. Nossa, e aí você vai e você reclama, e aí você pede para que seja feito novamente. Nossa, não é acessível. E a gente vai sempre se deparar com essa falta de acessibilidade, né? E a gente vai viver brigando com isso. E eles não melhoram. E uma coisa tão simples deles resolverem, não, mas tudo tem essas benditas imagens. Nossa, às vezes eu passo muito nervoso com esse negócio das questões. E eu sempre falo isso aqui, né? E vou falar de novo, porque cada pessoa é uma pessoa, ela tem uma perspectiva assim, né? Que o que eu não me conformo, que me deixa com raiva, é a imagem do código. Mano, o código é texto, é só copiar e colar. Não, mano, a pessoa é tão preguiçosa que só tira um print lá do VS Code e joga na questão. Mas quando eu for programar, eu não vou botar a imagem, eu vou ter que digitar o texto. Sim, é isso que me revolta também. Porque código é texto, e aí eles... É muito simples, né, eles tirarem o print, mas copiar e colar também é simples. É, só Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, pronto. Sim, é muito simples. Eu não sei o porquê dessa resistência ou dessa ignorância com a gente. Os pobres cegos. Sim, aí bota a imagem lá, aí, de acordo com a imagem abaixo. Ainda bem que hoje já tem o Be My Eyes, né? Porque antes eu tinha que ficar incomodando as pessoas pra ver, pra ser o meu olho. Eu também. O Be My Eyes veio pra resolver bastante coisa na nossa vida, hein? Sim, com certeza. Nossa, me ajuda muito o Be My Eyes. Inteligência artificial ajuda demais a gente. Sim. Logo já tá em teste, né? Já tem até vídeos de demonstração. Deve ser liberado aí pra gente a inteligência artificial que descreve em tempo real. É um Be My Eyes, assim, que você vai passando com a câmera, ele já vai descrevendo. Você não tem que ficar tirando foto. Vai ser muito mais fácil. Muito mais tranquilo. Eu acho que agora pra frente as coisas vão melhorar. Lógico, ainda vão ter muitas barreiras. A gente vai se deparar ainda com muitas barreiras, não vai ser tudo tão mágico, não. Mas cada vez mais a inteligência artificial está facilitando um pouquinho pra gente. Menos raiva. Menos estresse. É a tecnologia facilitando a nossa vida. Acho que é por isso que eu amo tanto a tecnologia. Eu sempre gostei e quis entrar nessa área. É por isso que eu gosto da tecnologia, porque é ela que facilita a nossa vida, é ela que deu condições para que a gente leia livros, porque se a gente fosse ler tudo em braille, a gente não tem material. Não tem material em braille, não tem não o que a gente quer. Então, eu amo o braille, eu sei ler braille, mas a tecnologia, ela permitiu com que... Eu falo de leitura porque eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler tanto livros técnicos quanto livros com histórias, enfim. Eu gosto de ler. Ultimamente eu não tô conseguindo muito ler. Não tá me sobrando tempo. Tudo bem que é madrugada, poderia aproveitar, mas eu acho que às vezes eu prefiro dormir um pouquinho. Mas você não dorme? Não, levando em conta o que a moça disse, cego não dorme. Aí eu só lembrava dos filmes de vampiro. Os vampiros que não dorme nunca. Deve ser igual, né? Cego. Bem parecido. E eu fico feliz, assim, de ver, assim, você na tecnologia, porque eu vejo, assim, que como é difícil ter mulher na tecnologia, os homens ainda são maioria. A mulherada tem que começar a vir mais pra essa área. Sabe que quando eu fui fazer a apresentação, porque essa jornada de impacto que eu participei,
que fez com que eu entrasse no BTG, no final a gente teve que apresentar tudo como se fosse um TCC. O projeto a gente teve que apresentar. Então, no meu discurso de final, não foi na hora que eu fui apresentar, foi na hora que eu fui oradora da turma. Eu levantei essa questão, que não tem mulher na tecnologia. E aí eu levantei, mas assim, eu falei assim, olha, mulher com deficiência, eu estou em 2 níveis, eu brinquei, né? Eu estou em 2 níveis, porque eu sou mulher e sou pessoa com deficiência. E mulher é muito raro na tecnologia, é muito difícil. E assim, eu trabalho, nessa equipe que eu tô trabalhando, não tem mulher. Eu não tenho mulher. Eu tô fazendo a automação eu já peguei 2 equipes para fazer essa automação e só tem homens. Então assim, eu tô inconformada. Eu tô inconformada, realmente, não tem mulher. Era um universo totalmente masculino. E a gente tem que ganhar nosso espaço quanto mulher. E assim, as coisas ficam mais humanizadas quando se tem mulher. Sim. Bom, eu penso, né, que enfim. Olhando pro próprio grupo lá, né, pessoas cegas programadoras, tem poucas mulheres lá no grupo. É até difícil achar convidadas por lá. Você é uma das poucas que aceitou, assim, participar, porque não tem muita mulher lá. Não tem. Não tem mesmo. Acho que em todo lugar não tem mesmo mulher. E aí, as pessoas... É que assim... Eu acho que principalmente as mulheres cegas, né? Parte muito daquela questão, você tem que, eu acho que foi da Carolyn, que ela falando que falaram pra ela estudar direito, que tinha que prestar concurso, então eu acho que tá muito isso nas pessoas, às vezes até elas querem fazer alguma coisa voltada pra outra área, mas tem medo. Sim. Tem receio. E ainda tem muito isso também, das pessoas acharem que não tem campo, e tem. Sim, cego advogado, ou qualquer área do direito, tem um monte por aí, né? Porque é isso, né? Colocaram na cabeça do cego que ele só pode fazer isso, direito ou massoterapia. Nossa, eu só fiz massoterapia pra ganhar um pouco. Só foi por pouco tempo, eu não gostava. E assim, quando eu falo pras pessoas que eu não gostava, pessoas que elas ficam bravas comigo. Gente, mas você... eu acho tão bom você ser honesto com seus sentimentos, com aquilo que você pensa. Eu não gostava. Então, tem que ser honesto. E aí as pessoas ficam bravas, porque elas... É o que elas gostam de fazer e de repente você tá falando, você tá falando mal. Não, eu não tô falando mal e não tô cuspindo no prato que eu comi. Nada disso. Tô falando só que era uma área que eu não gostava, mas eu precisava ganhar dinheiro. Sim. Se a pessoa é massoterapeuta, ela ama fazer isso, faça, do mesmo jeito que eu amo a tecnologia. Eu nunca vou querer que o massoterapeuta que ama isso venha pra tecnologia se ele não vai se sentir bem nessa área, se ele não vai gostar, né? Então, o que eu não gosto não, que é só isso que tem que fazer, tipo, as pessoas ditarem que não, o cego só pode trabalhar nisso. Isso que eu não gosto também, que as pessoas... É como o cego, todo cego é músico. Sim. Gente, todo cego não é músico. Sim. Eu cantei por um tempo, mas eu só cantei, eu não toco nenhum instrumento. Eu comecei a tocar violão, mas aí falei, meus dedos doem muito. Mas eu gosto de teclar no teclado do computador. Mas eu não sou música. Então eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Não é porque é cego e tem que ser todo mundo ter a mesma profissão, ter o mesmo ideal, ter a mesma... as pessoas escolhem suas lutas aí. As pessoas gostam de pôr os cegos tudo, né, nesse pacote. Igual no momento dessa gravação, sempre falo isso aqui, né? Recentemente aconteceu aí as Paralimpíadas. Aí tem lá futebol de cegos. Aí você joga futebol? Não. Mas eu vi lá, dá pra cego jogar. Eu sei que dá. Eu não gosto de jogar futebol. Não é porque eu não jogo, não é porque eu sou cego, é porque eu não gosto. Sim, e tudo bem. É isso que as pessoas... dá pra cego fazer isso. Eu não tô falando que não dá. Eu só não quero. Mas dá pra fazer. Eu não quero. Eu gosto de programar. Meu negócio sempre dá. Eu já contei isso aqui várias vezes. Desde o meu primeiro computador, eu já me encantei. Era com isso que eu sempre quis programar. Não quis fazer outras coisas. Então, eu acho, sabe, eu penso que a gente tem que respeitar o outro, o espaço do outro e as vontades do outro, e não querer fazer com que o outro seja igual
aquela pessoa que a gente conhece ou que seja igual a gente. Eu sou muito contra as pessoas quererem moldar as outras pessoas conforme as suas vontades, as suas necessidades, as suas ideias. Eu sou muito contra isso. Eu sou muito de deixar que a pessoa seja ela mesma. É que se ela gosta de comer macarrão, ela come macarrão. Se ela não gosta de comer macarrão, ela não coma. Não importa, não faz sentido. Sim. Outra coisa que eu lembrei aqui também desse negócio de pôr o cego no mesmo pacote, né? Todo cego é padrão. Isso já vai falado aqui também, é as pessoas achar que todos os cegos se conhecem, né? Tipo, você conhece tal pessoa? Não, mas é cego também. E tá, eu não conheço. A gente não mora num país à parte, tipo a Cegolândia, e todo mundo se conhece lá. É engraçado. Porque eu tenho um amigo que ele falou que uma vez uma mulher chegou assim e falou assim pra ele: olha, eu vi um amigo seu pedindo esmola. Aí um amigo meu: sim, ele é cego igual você. Aí tá, aí disse que ele foi embora, tava pensando o que ele poderia fazer. Aí no outro dia ele chegou e chamou essa moça e falou: olha, eu vi uma amiga sua se prostituindo. Como assim uma amiga minha? Ele enxerga igual você. Nossa, que sacada que ele teve, gente. Se os enxergantes não conhecem um aos outros, todo mundo, por que todos os cegos se conhecem? Por que a gente é obrigado a conhecer uns aos outros? Não é. E assim, lógico, em um momento a gente pode conhecer um ou outro, mas vai ter aquelas pessoas que a gente não vai conhecer, vai ter aquelas pessoas que nós não vamos ter afinidade, e tudo bem. Não, mas é cego, você tem obrigação de conhecer. Não é um grupo assim, uma lei que todo cego só anda com cegos. Tem isso também, que as pessoas acham que cego tem que andar com cego tem que casar com cego, não pode casar com uma outra pessoa, se a pessoa enxergar, nossa, não. Ou, enfim, tem que ser cego com cego. Não sei, é muito... Igual no seu caso, você se casou com alguém que é cego, não é porque é cego, é porque deu afinidade. A cegueira foi um detalhe lá que tinha na hora, mas o que te encantou foram outras coisas. Eu namorei durante 3 anos com uma pessoa que enxergava, não enxerga, e aí quando faltava um mês pro casamento eu desisti. Não quero. Foi muito engraçado que eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu não vou casar. E aí minha mãe falou assim: e o que a gente faz? Você vai cancelar tudo. Cancela tudo, vamos devolver os presentes que a gente já tinha ganho e eu não vou casar. Aí muita gente criticou muito porque ele ia te ajudar, ele enxergava, ele é veterinário, uma pessoa... mas era uma pessoa ciumenta, uma pessoa que me dava trabalho. Eu não entendi muita ligação, não, ele ia te ajudar, ele é veterinário. Porque tinha um bom emprego, sabe? As Depois ele vai cuidar de você, ele é veterinário. Não entendi a ligação. Eu sou uma vaca? Não entendi a ligação que fizeram, né? Tipo, ele vai cuidar de você, ele é veterinário. Cachorro, eu achei muito assim, mas é porque ele tinha um bom emprego, né? Que a pessoa queria dizer que ele era formado. E sabe, na cabeça delas, ele era veterinário, ele poderia estar com uma outra e tava com uma cega. Sim. Eu acho que era mais ou menos isso que a pessoa tinha. Isso é outro dos extremos, né? Ou o cego tem que casar com o cego, ou o cego tem que casar com alguém que enxerga pra cuidar dele. Exatamente. Não pode simplesmente só casar porque os dois querem estar juntos, sem que não, tem que casar com alguém pra cuidar de mim. Nós temos uma sociedade machista. E assim, é uma sociedade machista, paternalista. É como a mulher, quando ela casa pra cuidar do marido. Não importa, ela casou ali, ela tem que cuidar do marido. É engraçado, porque eu chego na minha mãe, às vezes as minhas primas estão lá, aí a gente conversa. E meu marido é que lava louça. Eu não lavo louça. Faz anos que eu não lavo louça. Ele gosta de lavar louça, e eu não vou brigar pra lavar louça. Se ele gosta, se é uma coisa que ele gosta de fazer, faz, feliz. Eu não vou brigar. E aí eu tava conversando e ela falou assim: seu marido não casou pra ter uma mulher, velho? Exatamente, ele casou pra ter uma mulher. Se ele quisesse uma empregada, ele contratava.
Mas a mulher tem que cuidar do marido. Então eu acho que é muito disso, sabe? Do que vem ali de trás, lá do passado. É histórico isso. Então é por isso que as pessoas acham que a pessoa com deficiência precisa ser cuidada. Porque lá no passado tinha o deficiente, ele não fazia nada, as pessoas entregavam tudo na mão, a comida no prato, o suquinho no copo. Aí eu acho que algumas pessoas ainda têm esse conceito e por isso que mas é cansativo esse conceito. E o que as pessoas também entendem por cuidar? Você tá lá do lado dele, ser companheira, ajudar nas despesas, tá com ele nas dificuldades, tudo. Isso não é cuidar, não? Pra pessoa cuidar é só cozinhar, lavar, passar. Então, as pessoas elas não entendem o conceito de cuidar. Cuidar para elas é fazer algum trabalho manual, físico ali para que a pessoa não faça aquilo, eu acho. Eu penso que as pessoas pensam dessa forma, deve ser isso. Acho que cuidar, a pessoa, sei lá, deve pensar no enfermeiro ou no empregado. Eu não tenho nenhum dos dois. Nem não, a enfermeira eu não quero, mas a empregada bem que ia me ajudar. Né? Sabe que às vezes eu penso, né? Nossa, a gente vai levar a conversa já pra esse lado. Eu penso que eu não gostaria de ter uma empregada diariamente em casa. Sei lá, ficar ali na tua rotina. Uma diarista uma vez por semana tá ótimo. Sim. Acho que eu não gostaria de ter alguém. Eu conheci uma menina que tinha deficiência visual, que a sogra dela cuidava das coisas, né? E aí ela disse que na casa dela a sogra não deixava ela fazer um café. Gente, que desespero! E eu ia fazer a minha sogra ir embora. Sim. Eu ia falar pra ela, vai, eu quero. Porque se você tem a sua casa, você quer ter a sua privacidade, você quer ter a sua vida. Você não sai da casa do seu pai, da sua mãe, pra outra pessoa cuidar da sua vida. Nunca. Então, eu acho que era bem complicado, assim, pra ela. Ela falava, eu não posso fazer um café, quando eu vou fazer, ela não deixa. Não. E ela e ela não morava com ela cuidava das coisas pra eles, né? Cuidava da casa, limpava, cozinhava. Eu acho que um estranho, ou não precisa ser estranho, porque a pessoa de fora entrar na nossa casa é diferente, né? Que a gente gosta das coisas de um jeito, que é tudo lá no lugar, né? A pessoa tira as coisas tudo do lugar, que pra ela não tá arrumado assim, do jeito que tava antes, não tá arrumado, mas eu pelo menos antes eu sabia onde estavam as coisas, agora mudou tudo, não dá certo não. Eu não gosto. Eu gosto de cuidar da minha vida. Sim. Eu gosto de cuidar da minha vida, eu gosto de ter o controle sobre a minha vida. Eu acho que eu sempre tive, ninguém me tirou esse controle, né, da minha vida, nem minha família, ninguém nunca tirou esse controle, então eu acho que eu não consigo perder o controle da minha vida, assim, pra outra pessoa. Sim. E caminhando aqui pro final, que o tempo voou. Eu gostei bastante da conversa. Espero que você tenha gostado e queira voltar mais vezes aí, que acho que você tem muita história pra contar ainda, hein? Eu gostei, foi muito bom, né? Foi maravilhoso essa conversa que a gente teve, a gente trazer essas histórias, hoje contar aqui como eu cheguei na tecnologia, inclusive hoje eu faço parte, né, eu sou conselheira dessa ONG que a gente comentou, e a gente tem um plano, e isso ainda é um plano, é um projeto futuro, da gente criar uma plataforma acessível para que as pessoas com deficiência tenham acesso a cursos, a ensino. A gente está bem nessa fase inicial de construir essa plataforma, que a plataforma seja acessível, que tenha parcerias com pessoas que ministram cursos, para que tenha cursos de qualidade, com acessibilidade, gratuito, mas que seja acessível não só para nós com deficiência visual, mas para os surdos também. Então a gente tem a gente está tentando, espero que funcione, que dê certo, habilita, mas a gente vai trazer essa questão toda para tecnologia. Legal. Quando esse projeto aí começar, tá feito o convite aí pra voltar aqui pra falar mais.
Ah, eu volto sim, eu volto pra falar, pra explicar, pra trazer pra vocês, pra trazer pra gente, né, que eu só aceitei porque eu conheço a ONG, eu sei que eles são muito responsáveis, idôneos, eu conheço porque eu estive com eles o ano passado inteiro, e aí quando eles me convidaram, e quando eu vi o projeto, né, eles falando sobre o projeto, eu falei, nossa gente, vai ser muito legal, porque a gente tem essa falta, né? A gente tem falta de um lugar pra gente ir lá, procurar fazer um curso, pessoas que se preocupem em informar a pessoa com deficiência, né? De passar conteúdo realmente. Então, eu espero trazer boas notícias em breve aqui pro canal. Que igual a gente estava até conversando em off, né? Eu sei né? O quanto faz falta você procurar conteúdo na internet e não ter conteúdo acessível, né? Ver muito vídeo lá, tipo, clica aqui, vai aqui, faz isso aqui, bota isso aqui, e tipo, aqui o que, isso o que, né? Foi isso que me fez querer criar esse canal, né? Porque eu vi que tinha ainda uma escassez de materiais acessíveis nessa área da programação pra gente. E eu divulgo o seu canal tanto para pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam. Porque as pessoas que trabalham comigo, eu tento mostrar para elas conhecerem pessoas que programam, que são pessoas com deficiência, que têm seus canais no YouTube. Eu procuro fazer isso para tentar disseminar, para tentar espalhar e para tentar fazer com que todo mundo trabalha em prol de uma única coisa, que é a programação de forma acessível para todo mundo e que as pessoas tenham esse conhecimento e também trabalhem junto com a gente aí, porque só nós somos poucos e a gente precisa do muito. Então eu sempre procuro fazer essa divulgação. Não sou aquela pessoa que fica mostrando, eu falei de você. Não sou aquela pessoa que fica falando pra pessoa, mas eu vou fazendo. Obrigado, eu agradeço mesmo de coração, né? Que falar, mesmo sendo pouco que eu sei, mas se tá ajudando outras pessoas, eu já fico feliz, né? Não, se ajudou então sempre quando eu recebo um comentário lá agradecendo, eu sempre fico feliz, assim, não, pelo menos uma pessoa aqui tá achando útil o conteúdo, vou continuar. Não, teve uma vez que eu falei assim, eu acho que eu vou chamar o William, que eu não tô entendendo. Mas aí eu consegui entender pelo seu próprio vídeo. Eu falei, não vou precisar incomodar. Sempre que precisar de ajuda, tô às ordens. E às vezes eu também entendo as coisas pelo meu próprio vídeo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que muitas vezes eu esqueço como se faz tal coisa, mas eu gravei vídeo sobre isso, aí eu vou assistir o meu próprio vídeo pra lembrar como faz. Eu tenho as playlists todas salvas. Então eu te agradeço mais uma vez e vou continuar espalhando o teu canal, assim, para as pessoas que eu conheço, e que eu sei que vão gostar do conteúdo. Eu que agradeço. E uma pergunta aqui que eu sempre faço aqui no encerramento, né? Quais são os seus hobbies, o que você curte fazer quando não tá programando, quando não tá na tecnologia? Você já falou que gosta de ler, não tá lendo muito, né? Mas tem outros hobbies, coisas que você faz pra relaxar? Eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, gosto bastante de ouvir música. E assim, antes que você pergunte qual gênero, eu gosto de ouvir música, não importa o gênero, que às vezes depende muito do meu humor, do meu estado de espírito, sabe? As pessoas falam assim, as pessoas costumam dizer, mas eu gosto de ouvir boas músicas. Pra mim, boa música é aquela que é bem escrita, que é bem tocada, que tem isso é boa música. Então não importa, boa música é música popular, boa música é rock, boa música... Não, boa música... Pra pessoa que é roqueira, boa música é o rock. Pra pessoa que é funkeira, boa música é o funk. Então eu penso que eu gosto da arte no geral, eu também gravo audionovela com o pessoal que trabalha com audionovela, faço isso por hobby, que eu gosto de ser atriz. Tá hospedado em algum lugar? Tem algumas coisas no YouTube, que eu tenho uma das no LC Produções, eles gravam, eles têm um canal no YouTube. Legal. Deixa eu ver aí, que eu deixo aí na descrição depois pro pessoal e dar uma olhada. Beleza, eu vou pegar e te passo. Tem também
Eu também gosto de dançar. Eu gosto de dançar um pouco. Você já sabe dançar? Eu não, eu gosto. Sabe que eu gosto de mexer o corpo, tá bom? Eu acho que eu também vou aprender a dançar, porque eu tô querendo ir pro tic-teco também. Acho que eu vou aprender a dançar. Umas musiquinhas pro TikTok lá. Musiquinha, a dancinha da programação. Tá vendo? Mas aí você pode inventar sua própria coreografia. Inventa qualquer coisa, tá de boa. Pode viralizar, e aí pode fazer muito sucesso. A dança do cego. A dança do cego programando. Aí você vai mexendo as mãos como se fosse digitando. Eu já tô pensando até na coreografia, né? Vou postar isso. Mas eu gosto muito de estar com meus amigos. Eu gosto de receber pessoas em casa. Às vezes eu faço, tipo, churrasco, aí vem algumas pessoas, a gente dá risada, brinca. Agora eu tô de mudança, então eu vou demorar um pouquinho pra voltar a fazer meus churrascos novamente. Quando eu fizer, eu vou te chamar. Opa, se até lá eu já estiver andando sozinho. E se eu não tiver, eu dou um jeito, né? Eu tenho boca. Você dá um jeito, Chega até lá. É fácil. E aí, não, mas até lá eu acho que você não vai estar andando sozinho. Porque você tem determinação. É isso que importa. Pra você andar sozinho, o que precisa é a determinação. Tem outras coisas que eu gosto, brincar com as minhas gatas. Eu tenho 2 gatas, uma delas foi a pandemia que me deu de presente. Eu falo que ela foi um presente do céu mesmo, porque quando tava a gente em lockdown, eu não podia ir ver minha mãe, porque minha mãe já tem uma certa idade, né? Quando eu nasci, minha mãe já tinha seus 45 anos. Minha mãe já tem uma certa idade. Aí, aqui no quintal da minha casa tem um lugar onde a minha sogra atendia. Minha sogra é psicanalista, e aí tinha um barulho e minha sogra não estava atendendo, porque estava todo mundo na pandemia, todo mundo trancado em suas casas. E a gente escutou um miado e aí eu fui ver um gato, né? Pra mim era um gato, não era, agora que eu sei que é uma gata, mas era um gatinho bem pequenininho, não cabia na palma da minha mão. Daí os olhinhos dele eram abertos, ele caiu do fogo. Aí eu cuidei, levei no veterinário, descobri que era gata, dei o leite próprio pra gato, criei. Hoje ela me ajuda, inclusive, porque teve um dia que que a gente quebra caco de vidro, se cai no chão, ela ajuda a empurrar pra mim. Parece que ela sabe que eu não enxergo. E ela, nossa, Gata guia. Parece que ela sabe, assim, sabe? Ela empurra e não fica os cacos. Eu quebrei uma garrafa e eu tirei todo o caco que eu podia e ficou 2 embaixo do armário. Então ela viu que eu tava jogando aquilo no lixo, então ela jogou pra mim, viu? Não sei como funciona. Aí eu peguei uma outra pra fazer companhia pra ela, né? E aí eu tenho 2 gatinhas. Legal. E, Nari, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Gostei muito desse papo, porque eu sempre tô falando aqui também, esse podcast está sendo muito bom pra mim, né? Nessa fase que eu tô, né, agora buscando treinamento e tudo, e conviver com outros cegos nesse momento tá sendo essencial pra mim, assim, conversar, conhecer outras histórias, tudo, é muito bom, né, que, como eu falo aqui, antes eu sabia que existiam outros cegos, né, que não era possível só ter eu de cego no mundo, mas não conhecia nenhum, e agora poder conversar com eles tá sendo muito bom. Ai, que bom, eu fico muito feliz mesmo por ter participado aqui com você. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E sempre que precisar, pode me chamar. Opa, vou fazer o convite aqui, sem muitas histórias. Vamos ver com seu marido se ele não topa participar de um episódio também. Eu posso ver com ele. Tem uma pessoa, eu não sei se ele tá ainda no Cegos Programadores, eu não sei se você já chegou a falar com ele, que ele tem uma história muito legal. Ele é o Weber Amaral, ele mora no Texas. Sim, já gravei com ele já. Ah, você já gravou? Ele tem uma história bem legal também. Ele inclusive, no ano passado, ele veio na minha casa. Ele e a esposa dele. A marida. É que ele fala, né? A marida dele, a Carol. Ele é muito pequena. Nossa, ele é uma pessoa sensacional.
Nossa, quando ele vier pro Brasil de novo, que ele vier, eu falo pra você, se você quiser conhecê-lo. A mulher dele é uma das pessoas, assim, eu falo pra todo mundo, né? Que a gente tava, geralmente as pessoas que enxergam, quando vão ajudar o cego, elas se colocam no lugar de pessoas que estão ajudando. Uhum. Eu estou ajudando a servir, e ela não, ela faz parte daquele trabalho, assim, como se ela fosse uma equipe, sabe? Ela não se coloca como uma pessoa superior, Uhum. porque ela tem... Então a gente estava ali arrumando as coisas pro pessoal, e eles levando, eles servindo. Então aqui, William, o cego trabalha. O cego não fica lá sentadinho esperando, não. Uhum. Quando chega, eu ensino todo o caminho, o que tem que levar para ir pro banheiro, para ir. Se precisar de ajuda, é claro que eu vou estar sempre disposta ali para ajudar. Mas se a pessoa puder querer ter aquela autonomia, eu prefiro deixar as pessoas à vontade mesmo, ter autonomia. E aí ela me ajudou a arrumar os pratinhos pro pessoal servir. Ela dizia que a gente era linha de produção. É uma pessoa, assim, ela não fica separada como se fosse uma pessoa que enxerga no universo de cego. Sim. Nossa, ela é sensacional. É legal. Eu quero então um dia poder aí conhecer eles, né? O Weber só gravei com ele, né? Então poder conhecer ele pessoalmente vai ser bem legal. Ele é uma pessoa bem legal. Uma história de vida muito, muito rica, né? Uhum. É incrível. É uma pessoa incrível. Ele é um amigão mesmo. Eu converso com ele todos os dias. Ele me manda mensagem e ele pergunta: Mari, como você tá? Tá você, a Juarez, a Hanna, a Luna. A Hanna e a Luna são as minhas gatas. A Hanna, a Luna, como que vocês estão? O que estão fazendo? Ele vai correr agora na maratona de Boston. Aí tá todo animado. Sim. E eu não vou correr nada. Eu falo pra ele: corre por mim, porque eu quero correr não. O único problema é que eu não sei jogar truco, né? Eu gosto de jogar com ele. Eu também não sei. Ele já falou que quando ele faz essa entrevista de emprego, ele já pergunta se a pessoa sabe jogar truco, senão ele nem dá continuidade na conversa. Com o Weber eu acho que vocês falaram muito também, né? Ele fala. Uhum. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, tanto quanto eu gostei de gravar. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você quer a Mari aqui mais vezes, mas eu sempre brinco aqui, né? Eu só pergunto assim pra fingir que eu quero saber, porque vocês querendo ou não, eu vou trazer do mesmo jeito. Mas, sério, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse projeto, se vocês querem que ele continue. Deixe sugestão aí de convidados, né? Não é certeza que eu vou conseguir trazer a pessoa, mas eu posso tentar entrar em contato, né? Vai que a pessoa aceita participar. Se você gostou, deixa o like, né? A forma do YouTube ver que você gosta desse tipo de conteúdo. Se é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Confere aí os demais episódios, conversei aqui com muita gente bacana, igual a Mari, sempre esse papo aqui descontraído, tenho certeza que você vai gostar. Confere as demais playlists aqui do canal também, né? Tem aí playlist de PHP, de JavaScript, de banco de dados, né? Alguma coisa pode acabar despertando o seu interesse se você gosta dessa área da programação, né? Então tem bastante conteúdo acessível aí. E se você estiver ouvindo nesse podcast pelo Spotify, o link pro YouTube tá aí na descrição, né, do episódio. Dá uma conferida lá no canal depois. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.